Imagina a seguinte situação. Um gestor público está ali no meio de uma crise sem precedentes e ele precisa assinar a compra urgente de equipamentos médicos. Uhum. A decisão precisa ser tomada tipo em questão de horas. Mas aí, meses depois, uma auditoria descobre que o preço que ele pagou estava bem acima da média do mercado e a cidade, bom, perdeu milhões nessa brincadeira. Nossa, um cenário bem clássico, infelizmente. Pois é. E aí vem a pergunta: esse gestor, ele deve perder os direitos políticos, ter todos os bens bloqueados e basicamente ser arruinado financeiramente por causa disso? A resposta instintiva de muita gente seria um sonoro sim, né? Afinal, o dinheiro público foi pro ralo. Exato, a gente pensa logo nisso. Mas, e se o erro não foi um esquema de corrupção, um roubo, sabe? E se foi pura incompetência da equipe técnica ou só uma falha de planejamento no meio de um caos absoluto? É aí que a coisa complica bastante. Com certeza. Então, na nossa investigação aprofundada de hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa linha tênue, sabe? Essa linha que separa o simples tropeço administrativo do crime premeditado. E essa é tipo a grande tensão que define como qualquer governo funciona. Porque existe uma expectativa generalizada de quem está de fora de que a máquina pública opere como a perfeição matemática, né? Que tudo seja redondo. Isso, o imposto é arrecadado, o papel é carimbado e a escola é construída sem um centavo fora do lugar. Mas a realidade da burocracia, das licitações e dessa tomada de decisão diária é um ambiente de águas extremamente turvas. Muito turvas. E punir qualquer erro com a força máxima do Estado acaba criando um efeito colateral que é super paralisante. Ok. Vamos desempacotar isso porque a coisa é densa. O foco da nossa análise de hoje é um documento que serve basicamente como a espinha dorsal da proteção do Estado brasileiro. A famosa Lei de Improbidade Administrativa. Isso, a Lei número 8.429 de 1992. Exatamente. Só que o nosso alvo principal hoje não é o texto original de 92. O que a gente vai investigar é a atualização massiva, uma mudança transformadora que essa legislação sofreu lá no ano de 2021, através da Lei número 14.230. Que mudou muita coisa, né? Mudou demais. A missão da nossa conversa é entender não só as regras no papel, mas como o sistema tenta, na prática, equilibrar essa punição implacável contra a corrupção com uma proteção necessária contra acusações infundadas, acusações que, no fim das contas, destroem reputações. Porque essa mudança que rolou em 2021, ela literalmente virou a chave do sistema de controle no Brasil. Antes dessa atualização, a lei operava em muitos casos como uma verdadeira rede de arrasto. Rede de arrasto? Como assim? Tipo, ela capturava todo mundo. Capturava tanto o fraudador que roubava de propósito, quanto o administrador super inexperiente que só cometeu uma falha processual boba, sabe? Ah, entendi. Botava todo mundo no mesmo saco. Pois é. E o que a gente tem agora é um manual muito mais complexo e rigoroso. A lei atual, ela tenta ser mais como um bisturi, focando em como o poder e o dinheiro devem ser geridos com integridade, mas exigindo provas claras antes de acionar a guilhotina jurídica, por assim dizer. E tudo começa, pelo que a gente vê nos documentos, logo no artigo 1º. Tem uma exigência ali que revolucionou completamente como a lei é aplicada hoje. A questão do dolo. Exato. A necessidade absoluta de comprovar o dolo. Ao contrário do que o senso comum dita para quem acompanha a política, nem todo prejuízo causado por um prefeito ou um servidor é considerado improbidade. A mudança estabeleceu que o sistema está ali para punir o ato doloso. Mas traduzindo isso, o que o dolo significa na vida real ali das prefeituras e dos ministérios? Olha, na prática, significa a exigência de uma intenção clara. O dolo, nesse contexto da lei, é a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito. Vontade livre e consciente. Isso. Vamos destrinchar um pouco. Não basta só que a ação tenha sido voluntária, sabe? Não basta provar que o administrador foi negligente, ou que ele foi imprudente ou imperito. Me dá um exemplo prático disso.
Claro. Imagina que um secretário de obras aprova um asfalto de baixa qualidade porque a equipe técnica dele errou os cálculos de engenharia. Tá, rolou um erro técnico grave. Exato. Existe um prejuízo imenso para o Estado aí. O asfalto vai esburacar na primeira chuva. Existe culpa, mas pela nova regra, sem a comprovação de que esse secretário agiu de má fé, tipo com a intenção deliberada de lesar os cofres públicos ou de se enriquecer com aquilo, não existe improbidade administrativa. Caramba! E isso nos leva a um ponto fascinante sobre como interpretar as regras, né? Porque o texto legal deixa super claro que o mero exercício da função pública não afasta a presunção de inocência. E vai até além disso. Uhum. Se houver uma perda de dinheiro decorrente de uma atividade econômica normal ou até uma divergência na hora de interpretar a lei, isso também fica de fora da punição por improbidade. Tem até um termo técnico para isso que aparece na leitura, a jurisprudência não pacificada. Parece um escudo bem poderoso para quem tem que assinar os documentos no dia a dia. E é um escudo essencial para o funcionamento do Estado. Imagina a seguinte situação. Dois tribunais diferentes no país têm visões completamente opostas sobre como uma licitação de tecnologia deve ser conduzida. O que acontece muito no Brasil, né? Muito. As leis mudam rápido, as tecnologias avançam mais rápido ainda e o direito muitas vezes fica só correndo atrás da realidade. Então, se um prefeito escolhe seguir a interpretação de um desses tribunais para, digamos, comprar tablets para as escolas da cidade, ele está tomando uma decisão baseada numa incerteza jurídica. Sim, ele tem que escolher um caminho. Exato. Se, uns 10 anos depois, um tribunal superior lá em Brasília decide que aquela era a interpretação errada, esse prefeito não pode ter a vida destruída sob a acusação de improbidade. A lei reconhece agora que punir a divergência de interpretação é simplesmente paralisar a inovação e a própria administração pública. Então, para ficar bem claro para quem está ouvindo a gente, a diferença entre uma má gestão e a improbidade de fato seria tipo a diferença entre você tropeçar sem querer e esbarrar num vaso valioso no meio da sala versus você olhar para o vaso, mirar e chutar ele de propósito só para ver quebrar. Nossa, sim, é uma ótima analogia. A grande questão desse chute intencional é que o estrago ali no chão é exatamente o mesmo, né? O vaso está em pedaços de qualquer jeito. Pois é, o vaso está quebrado e o cofre público está no prejuízo. A dificuldade real, o verdadeiro desafio para os promotores e juízes agora é provar o que estava passando na mente de quem causou o dano. A lei atual proíbe que o dolo seja presumido. Ah, então não dá para deduzir. Não dá. Você não pode olhar para o prejuízo milionário e simplesmente deduzir houve má fé. O acusador tem o ônus total de apontar elementos probatórios objetivos, coisas que demonstrem essa vontade ilícita de forma inquestionável. O que, convenhamos, exige um trabalho de investigação muito mais profundo por parte do Ministério Público, né? Mas eu fico curioso, por que o legislador resolveu elevar tanto a barra da punição? O que levou à criação dessa rede de segurança para o erro? O que é fascinante aqui é que isso foi uma resposta super direta a um fenômeno que tomou conta da administração pública brasileira nos últimos anos, que o pessoal apelidou de o apagão das canetas. Apagão das canetas? Já ouvi falar disso. Gestores que eram bem intencionados estavam literalmente paralisados pelo medo. Imagina um cenário onde você assinar um contrato urgente para construir um hospital carrega um risco altíssimo de 5 ou 10 anos depois resultar no bloqueio de todos os seus bens e na perda do seu emprego. Tudo por causa de uma vírgula mal interpretada num edital super complexo. É um risco pessoal gigantesco. Exato. O resultado prático disso era que os bons administradores preferiam não fazer nada. A inércia virou a escolha mais segura para proteger a própria família. Então, ao exigir a prova do fim ilícito, a legislação tenta separar o desvio ético consciente daquela simples falha humana, dando segurança para quem realmente precisa e quer trabalhar. Faz todo sentido. Mas, mudando um pouco o foco, o que mais me chama a atenção nessa regra do dolo é que a proteção
E também a punição não fica restrita só àquele político eleito lá no topo da pirâmide, o prefeito ou o governador. Nem de longe. Quando a gente olha para quem exatamente está na mira dessa legislação, a rede de responsabilidade é gigantesca. O conceito de agente público aqui, pelo que os documentos mostram, transborda os muros dos prédios do governo. Pega o político de alto escalão, o servidor que é concursado, e desce até aquela pessoa que exerce uma função super transitória ou que nem recebe remuneração para isso. Mesários de eleição, por exemplo. E avança fortemente sobre a iniciativa privada também. Até empresa privada? Com certeza. Qualquer pessoa física ou empresa que celebre um convênio, um contrato de repasse ou que de alguma forma gerencie dinheiro público está 100% sujeita a essa lei. Então, se envolve dinheiro do Estado, já entra no radar. E isso inclui, sei lá, organizações não governamentais, as ONGs, que recebem verbas para organizar um festival cultural na cidade, ou até um hospital particular que ganha subsídios do governo para atender certas demandas. Se o dinheiro tem origem nos cofres do Estado, a obrigação de gerir esse dinheiro com probidade acompanha cada centavo. Independentemente da conta bancária onde ele for parar no final. Exatamente. A lei vai atrás do dinheiro. Isso cria um campo de batalha vasto para o judiciário. E para entender as armas dessa batalha, a lei divide a improbidade no que a gente pode chamar de um cardápio, com 3 grandes categorias, 3 esferas de atos ilegais. Vamos detalhar um pouco como essas infrações acontecem na vida real. Vamos lá. A primeira esfera é aquela imagem super clássica da corrupção, o enriquecimento ilícito, que é basicamente o agente público usando a cadeira em que ele senta para encher os próprios bolsos ou obter vantagens indevidas, né? Essa categoria lida diretamente com o ganho patrimonial que é incompatível com a renda do servidor ou um ganho que ele só alcançou por causa do cargo que ocupa. E o texto legal dá uns exemplos que parecem até que saíram das páginas policiais dos jornais. Tipo mala de dinheiro. Tipo receber propina de uma empreiteira para facilitar a aprovação de uma obra pública. Esse é o mais óbvio. Mas a lei também vai nos detalhes práticos daquela pequena corrupção diária, sabe? Tipo o uso de maquinário público para fins totalmente pessoais. Assim, vem logo na cabeça aquela imagem do prefeito usando o trator da prefeitura que foi abastecido com dinheiro do contribuinte para arar a terra da própria fazenda dele num domingo de manhã. Retrato perfeito. É exatamente isso. E tem outro ponto que a lei destaca como enriquecimento ilícito que eu achei bem curioso. É o fato de aceitar consultoria ou emprego de empresas que o próprio agente público tem o dever legal de fiscalizar. Sim, um conflito de interesses absurdo. Imagina um fiscal da vigilância sanitária que presta uma consultoria paga por fora para a mesma rede de restaurantes que ele deveria autuar se tivesse o problema. O conflito é colossal. E, claro, é considerado doloso. Muito claro. Bom, a segunda categoria muda completamente o foco. É o prejuízo ao erário. Aqui, pelo que entendi, o cenário é mais complexo, porque o agente pode até não ter colocado um único centavo no próprio bolso, mas a decisão dolosa dele fez o Estado sangrar recursos. Isso mesmo. É a perda patrimonial real, a perda efetiva, e que precisa ser comprovada. Como assinar a venda de um terreno valioso da prefeitura por um valor muito, mas muito abaixo do que é praticado no mercado imobiliário, só para favorecer um grupo de empresários terceiros. Ou, do outro lado, comprar frotas de veículos por preços muito acima da tabela FIPE. Exato. E tem um detalhe super importante que foi adicionado na reforma de 2021, especificamente sobre licitações, e que merece muito destaque. O que seria? A questão de fraudar a licitação. Frustrar o caráter competitivo de uma licitação agora só entra nessa categoria de prejuízo ao erário se acarretar uma perda patrimonial efetiva e comprovada. Peraí, como assim? Se fraudou a licitação, não é improbidade de cara? Olha, esse foi um ponto de um debate jurídico bem intenso na época. A lógica que foi introduzida é mais ou menos a seguinte. Imagina que um gestor burla algumas regras formais de uma licitação para garantir que uma empresa específica de um conhecido ganhe. Certo, o famoso direcionamento. É ilegal. É ilegal sem dúvida nenhuma,
Mas, se no final das contas ficar provado que essa empresa forneceu o melhor serviço possível pelo preço mais barato do mercado, o cofre público, financeiramente falando, não perdeu dinheiro. Nossa, entendi. A nova redação estabelece que, sem a comprovação do desfalque financeiro real para o Estado, esse ato não se enquadra nessa categoria específica para fins de ter que ressarcir os cofres. A punição para esse gestor vai existir, claro, em outras esferas administrativas, mas a máquina da improbidade focada na devolução de valores exige a prova matemática do rombo no caixa. Caramba, isso muda o jogo. O que nos leva diretamente para a terceira frente desse cardápio, que atua como uma espécie de guardiã da ética das instituições, que é o atentado contra os princípios da administração pública. Que é fundamental. Sim. E essas são as ações que violam a honestidade, a imparcialidade e a legalidade do Estado, independentemente de ter havido enriquecimento pessoal ou um buraco mensurável nas finanças do governo. É basicamente a proteção daquele tecido de confiança que tem que existir entre o Estado e a sociedade. O administrador, nesse caso, pode até não ter roubado um tostão, mas se ele corrompe a estrutura de funcionamento e a moralidade do governo de forma intencional, ele comete improbidade. A lei traz uma lista super rigorosa de proibições, todas focadas nessas condutas dolosas. Um exemplo fascinante disso é a negação de publicidade a atos oficiais, né? É aquele gestor que esconde informações, que não publica os contratos e os dados da gestão, justamente para evitar o escrutínio da população e da oposição. Sim, a falta de transparência intencional. Outro clássico brasileiro que é duramente combatido nessa categoria é o nepotismo. Nomear cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau para cargos de confiança na prefeitura. E um que, honestamente, revela muito sobre as vaidades do poder, que é usar a propaganda oficial do governo, que é financiada com o dinheiro dos nossos impostos para fazer promoção pessoal. Ah, isso a gente vê direto. Colocar o próprio nome ou a própria foto em cartilhas e outdoors, como se a obra pública fosse um presente pessoal do governante. Sabe, um favor que ele está fazendo, e não uma obrigação básica do Estado. Total. E é importante frisar que todas essas 3 frentes de atuação, o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e essa quebra de princípios, todas elas agora compartilham daquele mesmo pré-requisito irrenunciável que a gente conversou no início, a necessidade de comprovar o fim específico, aquela intenção deliberada de obter um proveito ou um benefício indevido, seja para si mesmo ou para outra pessoa. Mas espera um pouco. Vamos levar isso para o limite da prática e fazer aqui o papel de advogado do diabo por um segundo. Pode mandar. Digamos que um alto funcionário do governo orquestrou um esquema milionário e bem complexo. Ele enriqueceu ilicitamente, comprou mansões pelo país inteiro, transferiu fortunas para o exterior. E aí, antes de o processo judicial ser concluído e ele ser condenado, ele falece. Acontece. A dívida simplesmente evapora no ar, a família que herdou tudo continua aproveitando aquele dinheiro público que foi desviado, só que agora bonitinho, disfarçado de herança. Ah, essa é boa. Mas o sistema jurídico não é bobo de permitir que o fruto do desvio passe limpo assim para a próxima geração. A lei é bem clara ao determinar que o sucessor ou o herdeiro daquele cara que causou dano ao Estado também está totalmente sujeito à obrigação de reparar esse dano. Ufa! Só que, claro, a balança da justiça impõe um limite muito estrito a isso também. Ou seja, o filho não vai pagar a dívida do pai corrupto usando o salário do próprio trabalho lícito dele. Exatamente. A responsabilidade financeira, nesse caso, é limitada estritamente ao valor da herança, ou do patrimônio que foi efetivamente transferido na sucessão. O princípio por trás disso é que a culpa não pode ultrapassar a pessoa do infrator. Ninguém herda o crime de improbidade em si. Mas aquele dinheiro público que foi ilicitamente injetado na herança, esse precisa ser devolvido centavo por centavo. Entendi, faz todo sentido. E sabe o que é mais legal? Essa mesma lógica se estende de forma muito interessante para o mundo corporativo. Como assim? Para empresas? Isso. Pensa numa empresa que frauda licitações, que enriquece ilicitamente pagando propina, e uns anos depois ela passa por uma fusão ou é simplesmente comprada por uma outra corporação gigante.
A nova empresa, sucessora, herda a responsabilidade de reparar o dano causado pela empresa antiga de forma integral. Novamente, com o limite do patrimônio que foi transferido lá na fusão, certo? Para não quebrar uma empresa inocente que fez a aquisição sem conhecer os esqueletos no armário da outra. Exato. Esse é o teto da responsabilidade financeira. E as outras sanções mais graves da lei, tipo a proibição de fechar novos contratos com o governo, não se aplicam a essa nova empresa pelos atos passados da companhia adquirida. Mas tem uma exceção importante a essa regra de proteção. Imagino que seja se houver sacanagem na fusão. Matou a charada. Se ficar comprovado que a fusão foi só uma manobra, tipo uma fraude corporativa, simulada no papel justamente para tentar limpar o nome do CNPJ e escapar das garras da legislação, aí a proteção cai. O legislador tentou antecipar essas tentativas de drible dos empresários. E aí é que o cenário fica realmente pesado para o infrator. Porque quando essa culpa dolosa é finalmente provada no tribunal, o martelo da justiça bate com uma força brutal. O catálogo de punições no artigo 12 vai muito, mas muito além de apenas pedir o dinheiro de volta. As sanções são pesadas. São desenhadas para encerrar carreiras e inviabilizar operações. A gente está falando da perda imediata dos bens acrescidos ilicitamente, da perda imediata da função pública que a pessoa ocupa e de umas multas que, sinceramente, desafiam a imaginação. Sim, porque essas multas possuem um caráter não apenas punitivo para o bolso, mas muito preventivo para o sistema. Só para te dar uma ideia, no caso daquele atentado contra os princípios da administração, a multa civil pode chegar a 24 vezes o valor da remuneração mensal do agente. 24 meses de salário jogados fora. E tem mais. A lei confere ao juiz o poder de dobrar esse valor se ficar evidente durante o processo que o réu possui uma fortuna tão vasta que a multa original não faria nem cócegas no patrimônio dele. A punição precisa ser sentida de verdade. E no meio político, nada é mais sentido do que a famosa suspensão dos direitos políticos. A lei estabelece sanções que literalmente retiram o indivíduo do jogo democrático. No caso de enriquecimento ilícito, por exemplo, a suspensão pode chegar a assombrosos 14 anos. É muito tempo fora de circulação. 14 anos. Para danos ao erário, o limite é de 12 anos. É mais de uma década que o cara fica impedido de concorrer a qualquer cargo público ou sequer de votar numa eleição. Isso sem contar a proibição imposta a essas empresas condenadas de receberem qualquer tipo de incentivo fiscal ou firmarem contratos com o poder público pelo mesmo período. É uma morte política e comercial. Mas sabe, existe um abismo prático entre você conseguir condenar alguém no papel a devolver milhões e, anos depois de recurso em cima de recurso, a justiça conseguir, de fato, encontrar e pegar esse dinheiro de volta. Verdade, o dinheiro some. É por isso que a lei detalha tão bem o mecanismo da indisponibilidade de bens no artigo 16, o bloqueio cautelar, que é basicamente a garantia de que, enquanto o processo ainda está tramitando na justiça, o patrimônio do acusado não vai desaparecer misteriosamente. Só que as regras desse bloqueio sofreram alterações cruciais na reforma. Tem uma ordem de prioridade extremamente específica agora. Lendo o texto, mostra que o juiz tem a obrigação de priorizar o bloqueio de coisas físicas primeiro: veículos terrestres, imóveis, embarcações, aeronaves, ações de empresas e até pedras preciosas. E apenas na absoluta inexistência de tudo isso, tipo como última opção mesmo, o juiz pode ir lá e bloquear as contas bancárias com dinheiro líquido da pessoa. E mesmo assim, a lei deixa terminantemente proibido bloquear valores de até 40 salários mínimos que estejam parados lá na poupança ou na conta corrente. Essa foi uma mudança que deu o que falar. Pois é. E aqui entra uma dúvida enorme que muita gente que acompanha política levanta. Pera, priorizar o bloqueio de um carro ou de um terreno que demora para achar o registro e deixar o dinheiro vivo intocado lá no banco, não é um convite aberto para ocultação de patrimônio? Isso não dá tempo de sobra para o acusado, sei lá, abrir o aplicativo do banco no celular e transferir os recursos para um paraíso fiscal no exterior enquanto a justiça procura o cartório do imóvel? É um questionamento super válido e fundamental, mas a gente precisa analisar a mecânica econômica que está por trás dessa decisão dos legisladores. A indisponibilidade de bens
não é uma punição final. Ela é uma medida preventiva no momento onde a pessoa ainda é perante a lei presumidamente inocente. O processo acabou de começar. Certo, o julgamento não aconteceu ainda. Exato. E quando a justiça operava como aquela marreta cega que a gente falou e simplesmente bloqueava todo o dinheiro em caixa de uma construtora logo no dia 1 do processo, o que você acha que acontecia? A empresa travava. Seguia rodar a folha de pagamento no final daquele mês. Os fornecedores do cimento, do aço, não recebiam o pagamento. Aquela obra da ponte ou da escola pública que a cidade tanto precisava parava completamente. Centenas de operários inocentes eram demitidos da noite para o dia. Em poucos meses, a empresa entrava numa falência irreversível. Um efeito dominó gigante. E qual era o resultado final para o Estado nessa história toda? O pior possível. A ponte ficava pela metade, virando um esqueleto na cidade, a economia local sofria um baque enorme com o desemprego, e como a empresa quebrou antes de devolver o dinheiro, o Estado nunca conseguia recuperar o valor desviado de qualquer forma. Perdia todo mundo. Ah, agora eu entendi. Congelar o caixa mata o paciente antes mesmo do diagnóstico sair. Então, essa proteção dos 40 salários mínimos para pessoas físicas serve basicamente para garantir a compra de comida e o pagamento de um aluguel durante os anos que dura a investigação. Isso mesmo. Enquanto a prioridade em bloquear bens físicos, tipo o terreno, garante que o valor daquela futura indenização milionária esteja lá, imobilizado, mas sem destruir a economia no processo. É a tentativa clara de trocar a marreta por um bisturi cirúrgico. Perfeito. A orientação clara para o sistema judiciário agora passou a ser a observação dos efeitos práticos das decisões deles. O bloqueio tem que ter o tamanho exato do dano que foi estimado, sem asfixiar a subsistência de famílias e sem inviabilizar a prestação contínua de serviços que são essenciais à população. Tudo isso aponta para uma tentativa bem nítida do Estado de se tornar mais pragmático e menos destrutivo na hora de resolver esses conflitos. E, para mim, a prova final desse pragmatismo todo é a introdução do famoso Acordo de Não Persecução Civil, no artigo 17b. Esse artigo é uma revolução. É o reconhecimento do Estado de que arrastar um processo judicial por 15 anos de recursos nos tribunais superiores não traz benefício prático nenhum para a sociedade. Exatamente. Esse mecanismo revoluciona a eficiência de como a gente recupera ativos desviados no Brasil. No sistema anterior, a ação de improbidade era super inflexível. Uma vez que o Ministério Público entrava com a ação, ela precisava ir até o amargo fim, sabe? Consumindo uma quantidade irracional de tempo, papel e recursos do judiciário. E dinheiro nosso, né? E dinheiro nosso. Mas hoje, o Ministério Público tem a prerrogativa, a ferramenta legal de sentar à mesa de negociação com o acusado e tentar um encerramento rápido e eficiente. Desde que, óbvio, não seja um passe livre para corrupção, porque lendo o texto, a lei exige condições muito duras para que o acordo seja validado pelo juiz no final. Ah, com certeza. Passa muito longe de ser uma anistia ou um perdão. O requisito inegociável, tipo a regra número 1 para assinatura desse acordo, é o ressarcimento integral do dano que foi causado e a devolução total de qualquer vantagem indevida que a pessoa obteve. Tem que devolver tudo. Tudo. A sociedade recebe o dinheiro de volta imediatamente, já com juros e correção monetária, e, em troca disso, o acusado evita aquele risco enorme de perder os direitos políticos por uma década ou enfrentar o linchamento público de um julgamento que se arrasta por anos na mídia. Uma troca pragmática. E tem um bônus. Em casos envolvendo empresas privadas, o acordo frequentemente impõe que elas implementem programas super rigorosos de integridade e compliance lá dentro, justamente para evitar que a fraude se repita no futuro. É inteligente. E essa exigência de agilidade, sabe, de resolver logo, ela se aplica tanto aos acordos quanto ao próprio poder punitivo do Estado, porque o relógio lá no tribunal não para. Não para mesmo. A lei instituiu, e isso é crucial, que a ação prescreve em 8 anos. 8 anos contados a partir do momento em que o fato ilícito aconteceu. Ou seja, o Estado tem um prazo para agir. Se a máquina burocrática dormir no ponto e não investigar, o Estado perde o direito de aplicar aquelas punições severas.
A mensagem aí é que a ameaça de condenação não pode ficar pairando eternamente sobre a cabeça de um cidadão só por causa da ineficiência do Ministério Público em concluir uma investigação. Obviamente, a lei também prevê situações em que esse relógio de 8 anos é pausado, né? Tipo no momento em que o inquérito é oficialmente instaurado ou quando a ação é finalmente ajuizada. Isso serve para garantir que criminosos com bons advogados não consigam a prescrição da pena apenas usando daquelas manobras protelatórias clássicas. Os famosos embargos dos embargos. Isso. Mas o limite base de 8 anos que está na lei estabelece a necessidade de um sistema de fiscalização muito mais atento e dinâmico. O Ministério Público precisa trabalhar rápido. E falando em atenção, toda essa estrutura nova forma uma máquina muito poderosa de fiscalização e punição nas mãos do governo. E como qualquer máquina muito poderosa, existe sempre o risco do uso indevido dela, né? O que nos leva para uma trava de segurança vital que está descrita no artigo 19 do texto. É o foco no perigo do chamado falso alarme. Nossa, esse artigo é importantíssimo para a saúde do ambiente político. Sim. A legislação tipifica como um crime real o ato de você fazer uma representação, ou seja, uma denúncia formal por improbidade contra um agente público, sabendo que ele é inocente. A pena para quem faz essa falsa acusação envolve detenção de 6 a 10 meses, o pagamento de multa e a obrigação legal de indenizar a vítima por danos morais e materiais. É uma trava essencial contra o uso predatório do sistema legal no Brasil. A gente sabe como funciona. A mera notícia plantada num jornal de que um prefeito ou um secretário está sendo investigado por improbidade administrativa tem um poder bélico de aniquilar reputações da noite para o dia. Especialmente em época de eleição, né? Principalmente em época de eleição. Vira arma de campanha. É tipo, para usar uma analogia aqui, é como você ter um botão de alarme de incêndio no corredor central lá do prédio da prefeitura. Se alguém, um servidor ou cidadão, enxerga fumaça de corrupção saindo de uma sala, apertar esse botão de alarme é um dever cívico. O prédio inteiro se mobiliza para apagar o fogo. Exato, o sistema tem que agir. Mas, se um rival político decidir quebrar o vidro e acionar o alarme só de brincadeira, ou pior ainda, com a intenção super calculada de criar pânico, atrasar o trabalho da administração e arruinar a imagem daquele prefeito na véspera da votação de domingo, aí a história muda. Quem vai sair do prédio da prefeitura algemado é o próprio autor do falso alarme. Adorei essa analogia. Essa responsabilização de quem acusa evidencia muito a maturidade que a lei brasileira busca atingir agora. O poder estatal de bloquear os bens de alguém, de suspender carreiras promissoras e de aplicar aquelas multas astronômicas não pode, sob hipótese alguma, ser instrumentalizado como uma arma de perseguição política contra adversários. Jamais. A probidade, a ética, elas são exigidas tanto daquele cara que está lá sentando na cadeira administrando os bilhões em recursos públicos, quanto de quem assume a imensa responsabilidade de apontar o dedo e acusar esses administradores. Com certeza. O que, convenhamos, amarra perfeitamente a nossa jornada de hoje, pelos mecanismos de proteção do Estado. Foi bastante chão percorrido, né? Bastante mesmo, foi uma análise profunda. Nós desempacotamos toda essa transformação que a lei sofreu. Vimos como a exigência implacável daquele dolo consciente mudou as regras do jogo de vez, separando a má gestão, o erro honesto, do ato corrupto intencional. Exploramos também as 3 grandes esferas de ataque ao patrimônio. O enriquecimento de quem recebe as vantagens indevidas, o prejuízo direto aos cofres públicos e aquela quebra de princípio sensível, como o caso do nepotismo e do sigilo ilegal de informações. Exato. E a gente também analisou as consequências reais de tudo isso, né? Desde aquelas suspensões pesadas de direitos políticos que podem durar até 14 longos anos, passando pelas regras quase cirúrgicas criadas para o bloqueio de bens, que buscam não destruir a economia local no processo, até a gente chegar na possibilidade super moderna de devolver o dinheiro desviado rapidamente através dos acordos judiciais. No fim das contas, a gente viu um panorama muito completo de uma legislação que está em constante evolução, sempre tentando capturar a complexidade absurda que é o mundo real da administração pública. Pois é. Mas e aí, para a gente fechar com chave de ouro, qual é o saldo disso tudo? Sabe, eu acho que a grande pergunta que fica no ar após essa análise toda e que eu deixo aqui como uma reflexão
para quem acompanha os desdobramentos da administração pública brasileira, é uma questão de ordem comportamental. De comportamento, como assim? Sim. Pensa bem, com essa nova rede de segurança enorme que a lei criou, garantindo que apenas a intenção dolosa e muito bem comprovada seja punida com rigor, qual vai ser o impacto real disso no longo prazo para nossa sociedade? É uma excelente provocação. Será que, ao remover aquele medo paralisante de ser punido por um erro interpretativo honesto, o Estado finalmente vai conseguir atrair e encorajar gestores mais ousados, inovadores e dispostos a modernizar o serviço público sem medo da caneta? Tomara que sim. Ou será que o efeito vai ser o oposto? Será que essa pesada exigência de ter que provar matematicamente a intenção oculta lá na mente do infrator acaba, na verdade, criando um monte de zonas de sombra judiciais e, por essas sombras, formas cada vez mais sutis e sofisticadas de corrupção conseguiram operar livremente sem nunca serem detectadas? Caramba, olha, eu fico impressionado porque é um questionamento profundo e que, sinceramente, não tem uma resposta fácil. O texto da lei está aí, está posto no papel e está super detalhado. Mas é a realidade diária das investigações da polícia, das rotinas das prefeituras e das decisões finais lá nos tribunais que vai realmente ditar se a balança brasileira pendeu para inovação e eficiência ou se pendeu silenciosamente para a impunidade. É o tempo que vai dizer. A gente tem que continuar de olho. A gente sempre continua de olho. E o nosso tempo chegou ao fim em mais essa nossa investigação aprofundada. Foi um papo excelente. Obrigada, foi ótimo mesmo. E para quem está ouvindo a gente, fica a dica. Da próxima vez que surgir uma manchete no jornal sobre alguma acusação complexa na gestão pública, lembre-se de olhar além da superfície daquela notícia. Não basta só apontar para o vaso quebrado no chão da sala, sabe? É preciso ter provas claras de quem de fato mirou naquele vaso e chutou de propósito. Até a próxima, pessoal!